Excelente noite de sábado para todos vocês. Eu sou a doutora Aguilera, doutora Água, formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E quero falar agora sobre a frequência da água em minha respiração. Vamos observar a respiração diafragmática. A respiração diafragmática é aquela que o diafragma entra para dentro do abdômen. A respiração diafragmática é interessante que se faça para quem não está familiarizado com bexigas de criança, como ensinam os fisioterapeutas. A respiração diafragmática é o segundo pilar da manutenção da saúde. Essa vaporização é a água em nanopartícula. Nós perdemos muita água pela respiração. Toda vez que a gente respira, a gente desidrata. A água em nanopartícula, ela hidrata o nosso pulmão. A água acalma. A água é a única que leva o oxigênio até o seu fio de cabelo. Por isso é interessante que se beba água o tempo todo, de 3 em 3 horas. Você não respira o tempo todo? Você não fala o tempo todo? Você não está com o celular o tempo todo? Qual o problema ou qual a dúvida de beber água o tempo todo? Se você é 70% água, teu cérebro é 80% água, qual a sua dúvida? Você precisa manter os seus compartimentos
com um nível de pressão, um mínimo de pressão, que eu acredito que seja de 500 ml por cada compartimento. Cada compartimento seu são 6 compartimentos: cérebro, pulmão, abdômen, medula óssea, ossos e pele. $500 ml para cada. E pode ser que, conforme a sua idade, você venha a tomar mais água. Quem vai dizer a quantia de água que você tem que tomar é o seu tálamo. Bem-vindo ao futuro. Bem-vinda à nova consciência planetária. Você é um planeta dentro de outro planeta. Conecte-se à água. Faça seu cérebro perceber que você está bebendo água. O seu sistema de defesa vai agradecer essa munição. H2O. O primeiro raciocínio é físico. A química fica em segundo lugar. Depois dos 40 anos, é interessante você usar água alcalinizada. Para usar água alcalinizada, é só você colocar um pouco de bicarbonato e 1 litro de água. Você mesmo pode fazer. Se você precisar acidificar a água, você vai colocar sal marinho na água para limpeza. E é interessante também manter o magnésio, porque nossas águas não são vulcânicas. Lute pela sua saúde. Beba corretamente água. Conheça o protocolo água. Em 3 meses de você fazer o protocolo água, você vai ver uma mudança no seu cérebro. Em 6 meses de você fazer o protocolo água, você vai ver uma mudança na sua respiração. Em 9 meses no seu abdômen. Em 12 meses, medula óssea. Em 15 meses, os ossos. Em 18 meses, a pele. Você vai perceber ciclos de água em você. Por um motivo simples.
Todo dia se morre uma vez se desidratando. Desidratação é morte lenta. Hidratação é vida o mais permanente possível. A água vai potencializar o efeito de qualquer medicamento que você está tomando. Por um simples motivo. A água transporta. Transporta o remédio e evita o efeito tóxico do remédio. Porque a água é vida. Porque a água é viva. Porque a água se transforma. A água se transforma em você, provavelmente, inclusive, através do seu pensamento. Meu atual estudo de física vai ser para me manter atualizada de coisas que eu já percebo em mim, bebendo água. Eu não aceito conversar sobre a água com uma pessoa que não bebe água. Porque só bebendo água você conhece a água. A ciência se faz por experimentação, ou em animais ou em seres humanos. A minha experimentação é beber água. A água se bebe aos goles, no máximo 3 goles, a cada 5 ou 10 minutos. Conheçam o protocolo água. Eu falo do protocolo numa entrevista que eu dei na Band. Essa entrevista na Band foram pacientes que já usaram o método e obtiveram resultados positivos. Se você vê no meu perfil, um moço me chama e diz: você me curou do Covid. Não fui eu que curei, foi a água. Ele já tinha tomado todos os remédios. O que faltava? A hidratação. Então, todo paciente que chegava com muita dispneia, eu fazia 3 soros. Um desses soros eu colocava sódio, pelo carreamento celular que dá, que faz. Equilíbrio eletrolítico. É algo bastante complexo de entender. 1,5 litro de soro de água na veia agia no cérebro, no pulmão e no abdômen. Porque a água é a única que leva oxigênio até seu fio de cabelo. Desidratação é morte. Hidratação é vida. É simples. É simples. Um raciocínio muito lógico. O
que o paciente tem quando pega um vírus como o Covid? Falta de ar. O que o corpo está pedindo? Oxigênio. Quem tem o oxigênio mais confiável dos elementos químicos do planeta? A água. Qualquer água, desde que seja filtrada e limpa, qualquer água. Porque a água precisa de um mínimo de pressão para agir. Eu posso falar calmamente sobre a água, porque a pessoa mais simples, ela consegue compreender essa lógica. A água traz sabedoria. A água só incomoda a sujeira. Nós nascemos para ser limpos. Eu acabo de fazer uma respiração que não é diafragmática. Faça a respiração diafragmática. Compre uma bexiga de criança de aniversário. E verifique a sua complacência pulmonar. A sua complacência pulmonar, você coloca a bexiga calmamente na sua boca e assopra. E percebe até onde está o seu diafragma. A bexiga, no primeiro momento, não vai inflar muito. Você solta a bexiga e puxa o ar a hora que estiver soltando, no mesmo nível da sua complacência. Esse exercício ensina uma conexão entre o seu diafragma e o seu cérebro. O meu mestre magnético diz que nós somos desconectados das nossas células, que as nossas células têm um telefone no gancho que está esperando que a gente ligue para elas. O nosso código genético está mudando. O vírus é uma desculpa. Ele existe? Existe. Mas independente disso, a mudança do nosso código genético, de um novo cromossoma, para melhorar a raça humana. A nossa condição de praga biológica, pela aglomeração que nós causamos no planeta, fará com que muitos de nós terá que desocupar. E quem não estiver na frequência planetária. A frequência planetária é a mesma frequência da água. E qual a frequência da água? Eu acredito que seja a frequência da sua respiração.
Você respira. E se você está hidratado, você pode entrar na frequência da água. Se você está desidratado, a sua respiração fica muito mais difícil. Por quê? Porque só a água leva oxigênio em determinados lugares. O pulmão, o nariz, o pulmão não dá conta de tanto oxigênio que a gente precisa no corpo. O oxigênio é o único remédio para o vírus planetário. Os outros são coadjuvantes. Todos os outros remédios que agem nas bactérias, nos vírus, eles agem nas bactérias, nos vírus, mas eles não levam o que o corpo pede. O que o corpo pede, na falta de ar, oxigênio. O que abaixa no nosso corpo quando a gente está acometida por um vírus? O oxigênio. Essa é a lógica da água. Ela é simples, direta e clara, transparente como a água. Hoje deve estar acontecendo alguma coisa no céu. Eu não entendo de astros, eu não entendo de muita coisa. Eu entendo de sofrimento, de doença, mas mestres ou mestre, através de um magnetismo de meditação que eu faço, se comunica comigo desde 2011. Meu mestre repete as mesmas coisas desde 2011. Eu estudei bastante e pedi que me enviassem uma luz. E essa luz foi a água. Quando eu constatei que desidratação é morte e hidratação é vida, a sensação que eu tinha é que eu tinha descoberto o que Einstein descobriu. A maçã caiu. Eu descobri a força da gravidade. Eu, maravilhada, comecei a divulgar. Água. E fui até ridicularizada. Muitas vezes diziam, dá água. Até que veio a pandemia. E várias pessoas melhoraram com a hidratação. O nosso desespero era muito grande, o nosso pânico ainda continua de certa forma. Mas o resultado foram em tantas pessoas que alguma coisa deu para registrar. E foi registrado. A hidratação é fundamental
hidratação é fundamental na luta contra o vírus. A hidratação ativa a aquaporina. A sua célula fica como se fosse uma bexiga inchada, vedada. Nessa aquaporina, se algum vírus tenta invadir o seu sistema celular, ele para naquela proteína e quem lê o código do vírus é o seu organismo. Quando eu vi essa forma de defesa, eu comecei a ter pavor de ficar desidratada. Eu não saio de casa sem tomar 500 ml de água ou eu vou tomando no caminho. Você sofre com a urgência urinária por uns 15 dias. A urgência urinária é um termômetro. Urgência urinária é igual a rim sobrecarregado. O rim é um guerreiro, quase que invencível. Por isso que os pacientes ficam muito tempo na hemodiálise, porque o rim é muito forte. Ele dá sinais subclínicos que ainda não vão aparecer nos seus exames. É a urgência urinária. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu. Eu tenho um amigo que eu queria ir numa praia distante, mas eu estava com medo. Esse meu amigo tem 32 anos e ele foi comigo. Chegando na praia, toda hora ele corria para ir até o banheiro. Ele falou: "Você não vai no banheiro?" Eu falei: "Não, eu estou hidratada." Enquanto meu amigo foi 4 vezes no banheiro no período que a gente estava na praia, eu não fui nenhuma. Quando você está hidratado, você tem um espaço muito longo entre uma urina e outra, e a sua urina é bem longa. Quando você está um pouco desidratado, você urina toda hora, inclusive à noite. Eu tenho 57 anos e atualmente eu não tenho levantado para urinar à noite. Nenhuma vez. Por quê? Fazem 6 anos que eu bebo água. Sendo assim, só sabe da água quem bebe água. É muito interessante das pessoas fazerem reunião para beber água. Ou, se for para tomar cerveja, tomar com água. Um copo de água para cada latinha ou garrafinha de cerveja ou mais. Porque a cerveja só desidrata. Todo chá desidrata. O brasileiro tem costume de tomar muito chá. O chá, terapeuticamente, ele deve ser tomado só 2 vezes, um tantinho assim. As culturas que utilizam o chá não tomam tanto chá quando é para ser terapêutico. Eles não substituem o chá pela água. A água é insubstituível na hidratação. Ela só é substituída pelo soro de hidratação oral para ser potencializada essa hidratação. Água de coco é muito coloidal. Ela é alimento. Ela não hidrata conforme falam que ela hidrata. Só sabe da água quem bebe a água.
Então, eu aceito discussões, diálogos, conversa com pessoas que estão fazendo o mesmo experimento que eu. Água é vida. E como a vida, ela é ação. A água não é uma teoria. A água é uma realidade que você enfrenta todos os dias da sua vida. Existe um físico que tomou muito banho durante a pandemia, porque ele acredita que os milhões de poros dele absorvem o oxigênio da água. Mas, e tem uma certa lógica, porque nós temos milhões de poros que vai mais que a nossa boca. Muitas pessoas estão tendo experiências com a água. E é interessante você conversar sobre isso com os teus amigos. Numa festa, compra cerveja e compra diferentes águas. Investe na água. Compra uma água mesmo que mais cara. Perceba a água. Ao perceber a água, você vai perceber o planeta. Ao perceber o planeta, você vai entrar na frequência dessa nave-mãe que a gente vive. Nesse momento de vivência de praga biológica, nós estamos nos estranhando. O amor está sendo negado, iludido. Porque não são as pessoas que existem, mas a ilusão do amor que há nelas. Rainer Maria Rilke. Eu não estou conseguindo ler. Depois eu leio com carinho os comentários. Pergunta para o cirurgião sobre a cirurgia dele. Como é bom fazer uma cirurgia com um paciente melhor hidratado. Ele agradece. Nos rins. Na UTI. É verdade. André. Sim. Interessante, o inchaço. O que é o edema? Eu posso falar de mim. E posso falar de alguns pacientes. Quando você tem inchaço, o que o corpo, você está entendendo? Que está faltando água, ele guarda água. Num segundo momento, ele diminui isso. Essa parte é a absorção. A absorção é uma coisa bastante delicada, porque a absorção é individualizada. É uma matemática trabalhosa, principalmente em UTI. Eu vou contar uma experiência que eu tive na UTI Covid,
com uma paciente cardiopata que só podia tomar 650 ml de água. Covid veio para nos trazer à beira do leito. Quando eu vi que a saturação dela não melhorava e ela corria o risco de ser entubada e também não ia resolver por causa justamente do problema da cardiopatia dela, eu chamei uma enfermeira, que é uma enfermeira de UTI também, naquele desespero da pandemia. Eu falei para ela, olha, vi outros parâmetros, claro, nível de sódio, potássio. Falei, olha, a princípio eu concluí que essa paciente, ela falou, doutora, meu cardiologista falou que eu só posso tomar 650 ml de água por dia. Eu falei, olha, se a gente não colocar volume, ela não vai melhorar. E eu fiz nessa paciente 1,5 litro de soro, gota a gota, e eu fiquei na beira do leito contando a frequência respiratória. Essa frequência respiratória foi melhorando. Como é que o corpo conversa com a água? Quando falta água e você não ingere a água, ele edemacia. Quantas pessoas edemaciadas estão desidratadas? Eu aprendi a avaliar a hidratação pela língua. A língua da pessoa hidratada, ela é grossa, não tem marca de dentes e ela não é saborosa. É a forma mais rápida de você avaliar a hidratação. A ponto de chegar uma moça dizendo que estava com uma cefaleia intensa. A hora que você avalia a língua do paciente, você vê aquela língua saborosa e fina. Você fala, você bebe água? Ah, eu não bebo água. E o cérebro está gritando de dor, de desidratação. Aí, geralmente, eu falo, olha, vamos fazer uma experiência? Eu vou colocar 500 ml de soro na sua veia. E a gente vai ver como é que fica essa dor. Para você entender que você tem que beber água, você tem que gostar, você tem que tentar beber água. Muitas vezes a dor diminui, não some, né? Porque a hidratação leva tempo, mas diminui. Outros casos que eu tenho visto, hipertenso, desidratado. Se você pega 2 comprimidos de antihipertensivo e pede para o paciente tomar com 4 copos de água de 3 em 3 goles a cada 5 a 10 minutos, a hipertensão geralmente é controlada. Só não é controlada em quem está com alguma infecção renal. Assim, hipertensão mesmo. A hipertensão, ela às vezes está ligada à desidratação também. Por quê? O organismo precisa manter um compartimento. O raciocínio aqui é físico. Ele precisa manter um compartimento e segurar a água. Porque a pessoa não está tomando água. Então ele demacia. Num segundo momento, melhora o edema. Eu acredito que isso seja algo muito novo, por causa do prêmio Nobel da aquaporina, foi em 2003. Ele não chegou na escola médica ainda.
Eu tive a sorte de um dia observar uma americana que tomou 7 dias, 3 litros de água e mudou a face dela. Quando mudou a face dela, eu falei, mudou os órgãos internos. Eu estava doente. E eu comecei a desenvolver o método aos poucos. E fui descobrindo, e fui estudando, e fui descobrindo. Chegou num ponto que eu comecei a pegar todos os parâmetros químicos das águas. Eu falei, gente, eu vou ficar louca. Que isso, sabe? Como é que eu vou estudar a química da água? Até que um dia deu uma luz. A água é física. A água não é química. Por isso que muitos dos médicos pensam em água simplesmente como volume, mas volume relacionado à química. Gente, se você coloca água num paciente, a água ela entra, ela lava, ela muda. Ó, aqui nós estamos com um texto de física que está provando que a água tem um comportamento totalmente atípico e que, olha como termina a argumentação inicial. Eu estou bem no início do estudo, hein? O grau sem precedentes de violar a desigualdade em água pura, assim como as propriedades bem definidas da polarização de pares de fótons, tem luz, apontam para a sua utilidade em informação quântica. E depois eu estou vendo aqui que tem uns desenhos de física que correlaciona a molécula química à física e ondas. Então, o raciocínio é de cálculo, é de compartimento, é de entrada e saída, sim, mas não num raciocínio que mistura muita química, mas é física. E isso é maravilhoso. A gente poder abrir uma porta da medicina para a física. Dentro da clínica médica. Porque a física, ela está interessante agora nos lasers, né? Na cura por laser, essas coisas. Não um raciocínio da física dentro do corpo humano como a água. Uma coisa eu já sei: o oxigênio é maluco por hidrogênio. Ele tem uma polaridade explicada pela física. Sendo maluco por hidrogênio, o que acontece? Ele vai lá e quebra o hidrogênio da substância tóxica. Quebrando o hidrogênio da substância tóxica, ele quebra a substância tóxica. Foram pacientes que a medicina não conseguiu curar, que descobriu isso, que descobriram isso, escreveram livros. Pacientes, provavelmente, com estudos em outras coisas que não está dentro da escola médica. Louis Kohn é um paciente desses. Em 1800, ele estudou o efeito, como que a água vaporizada desintoxica. Então ele fazia tipo uma sauna, né? Fazia umas coisas assim, e ele acabou se curando
de um câncer de estômago e passou a sua autocura para outros pacientes. Escreveu um livro bastante respeitado pelo que eu ouvi falar na Europa. Outro paciente da América Latina era um estudante de medicina que no quinto ano ficou gravemente doente e foi ser curado, não, ser cuidado como paciente terminal por uns padres. E lá ele estudou as leis térmicas da doença e as leis naturais de cura. Então, a autocura, eu acho que a gente tem que compilar dados e o mais interessante é fazer grupos de pessoas, por exemplo, que bebem água. Né? Hoje eu estava conversando com uma senhora que trabalha aqui em casa. Ela tinha muitas dores, não bebia nada de água. Tomando anti-inflamatório, tomando medicação para dor e tal. E eu alertei pela possibilidade da complicação. Às vezes é melhor você passar dor do que você tomar muito remédio pela complicação renal. Ela tomou consciência e começou a tomar água. Hoje ela falou, olha, eu peguei o ônibus e cheguei aqui com sede. Eu falei, por quê? Antes você não sentia sede? Ela falou, não. Então eu acredito que no tálamo existe uma sede que às vezes ela não existe porque ela não é ativada. O cérebro é extremamente inteligente. A hora que você começa a beber água, ele começa a entender ou começa a utilizar e ele começa a pedir água. Outra coisa que eu estou observando é a balança entre a sede e a fome que há no tálamo, no meu tálamo. Eu acordo e uma nutróloga falou, olha, você tem que comer, porque eu não tô com fome de manhã. Ela falou, mas você tem que comer, porque esse negócio de água aí vai te dar uma úlcera, você tem que comer. E pasmem, eu não perco peso, tanto. Perdendo assim com muito devagar e tal, porque qualquer coisa que eu como, parece que ele é ativado, é distribuído, é utilizado em alto nível, assim. Então eu fiquei pensando, será que essa história que eles falam que beber água emagrece é um mito? Porque a água já está como categoria de nutriente. Tem uma história, para quem é cristão, Jesus passou 40 dias no deserto bebendo água. Ele tinha água. 40 dias, gente, sem comer. Então, provavelmente, a água é nutriente, né? Então, assim, e tem na Califórnia, tem até na Netflix, a indústria da cura, tem as clínicas que as pessoas estão se internando para ficar bebendo 40 dias de água. Elas ficam em jejum, medindo os parâmetros todos, né? E aí elas saem de lá e geralmente melhoram de um monte de coisa. Então, assim, são novidades do tratamento terapêutico da água. São coisas que, quando eu comecei a estudar água, eu falei, eu vou abrir uma clínica. Não, eu não vou abrir, não. Eu falei assim, eu falei, nossa, num futuro bem breve as pessoas vão se internar para beber água. Aí o pessoal deu risada, falou, você tá louca? Eu falei, não, pela lógica do tratamento, da necessidade, porque
Beber água é um método que a gente não sabe ainda, né? Por exemplo, eu queria fazer 3 dias de água. 3 dias de água. E até hoje eu não fiz. Se tivesse um local que eu tomasse água, aferisse minha PA, tivesse um local para colocar minha urina, para quantificar, eu iria. Porque eu queria ter essa experiência. Deixa eu tentar ler aqui. A minha tia passou com a senhora. Da água oxigenada. A água oxigenada, ela tem 2 oxigênios, né? Tem um livro, inclusive, que fala sobre o tratamento com água oxigenada. Você coloca 10 gotas de água oxigenada em 1 litro de água e você potencializa o oxigênio da água. A água fica mais oxigenada. Eu fico brincando que a água oxigenada, ela é o ozônio do pobre. Antes de dormir, eu coloco todos os dias água oxigenada no meu ouvido. Eu faço um lago e ela age sob pressão e limpa minha trompa de Eustáquio. E aí eu limpo o meu nariz com cotonete com água diluída em água. Aí o que acontece? Eu sinto o oxigênio em todo o seio. O que também aconteceu? Eu estou lendo muito melhor. Eu estou enxergando muito melhor. É o efeito, certeza absoluta, do oxigênio, da água oxigenada, que é potencializado. H2O2. Tem muitos detalhes. Por isso que eu acho que no futuro terão os consultórios, as clínicas, que as pessoas vão entrar, vão se internar para beber água. Como Jesus passou 40 dias no deserto, só que nós vamos precisar de ter nossos parâmetros clínicos, né, mais equacionados para a gente fazer essa experiência de tomar água. Então, é uma atitude saudável a gente se encontrar para beber água. Eu acho que o que eu tinha que falar terminou. Uma boa noite. Muito obrigada pelas interações. Eu espero que cada vez mais pessoas se hidratem, porque a hidratação vai trazer a calma. Trazendo a calma, traz a harmonia. Trazendo a harmonia, traz o amor. Muito obrigada. Obrigada, viu, André? Muito obrigada.